Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Amém? Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 13. Primeira Pedro 3, a partir do verso 13. Vamos ler esse texto com atenção. E como nós oramos, nós cremos que se o Espírito Santo de Deus não iluminar a nossa compreensão, nós não temos condições de compreender a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro simples, nós havemos de convir. É um livro escrito num período muito longo, por muitos autores, em contextos socioculturais distintos. E para agravar ainda mais a situação, nós estamos distantes, pelo menos do último livro escrito, quase 2000 anos. A Bíblia não é um livro que a gente lê apenas intelectualmente. Quantos intelectuais nós conhecemos que conhecem a Bíblia como livro melhores do que nós? E a despeito de tudo isso, fazem tudo para negar as Escrituras, ou não creem no poder dela. E aí está a diferença. Nós lemos com a razão, mas nós precisamos ler também com o coração, com a fé. Eu tenho sempre uma prática na minha leitura diária da Escritura, é aquela oração que se repete, quase uma reza. Assim, Senhor, ilumina o meu entendimento para que eu possa compreender o que o Senhor vai falar comigo hoje. Lance luz. E a nossa leitura tem que ser uma leitura existencial. Tem que ler mergulhado na Escritura. Mas se o Espírito Santo de Deus não tirar as nuvens da nossa mente, a gente vai ler mais um livro. Mas quando o Espírito Santo ilumina, a gente entende que a gente está lendo a palavra viva do Senhor. E aí sim é a diferença. É quando você percebe que está crendo naquilo que de forma natural você não creria. É quando você percebe que está vivendo o que a Bíblia diz, mas de forma natural você não viveria assim. Então no seu coração peça, Deus, fale comigo agora. Que eu leia essa palavra de uma maneira diferente, que eu leia essa palavra auxiliado pelo Teu Espírito Santo. Diz assim um texto sagrado, 1 Pedro 3, a partir do verso 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Até aqui, palavra do Senhor para as nossas vidas. Meus queridos irmãos, você, como bom leitor da Escritura, já deve ter um mínimo de compreensão acerca desta carta geral do apóstolo Pedro. Pedro, quando escreve essa carta entre 62 e 64 depois de Cristo, estava vivendo em Roma. Roma, nesse período, era governada por Nero. Até aqui, aquela perseguição que nós tanto ouvimos falar,
dos gladiadores, das feras. Ela ainda não tinha se tornado oficial, não era ainda uma perseguição imposta universalmente e uniformemente em todo o Império Romano. Mas em Roma, considerando que essa carta deve ter sido escrita ali em torno de 64, já começava a haver uma espécie de perseguição mais intensa. O próprio Pedro vai falar no capítulo 4, verso 12, que parecia que as chamas já começavam a arder ali. E se essa carta gira em torno dessa data, é nesse período que Roma é incendiada, as dúvidas recaem sobre Nero, e para desviar o foco, Nero acusa os cristãos, e a partir daí, as perseguições, as punições se tornavam mais intensas em Roma. Mas no restante do império, a perseguição acontecia de forma local e social. Aliás, o cristianismo já inicia em meio à perseguição. O próprio Cristo é martirizado, é morto, fruto da perseguição religiosa, a perseguição judaica, dos líderes, que viam em Cristo uma ameaça para o status quo, uma ameaça para aquilo que eles consideravam estabilidade na religião judaica. E os leitores desta carta estavam na região da Ásia Menor, que também sofriam ali um tipo de perseguição local. Essa perseguição se dava através de ataques verbais. Os cristãos, curiosamente, ironicamente, eram considerados ateus pelos demais, porque era prática comum que se adorasse a todo tipo de Deus. Não havia quem não admitisse o politeísmo, não havia quem não admitisse os deuses domésticos. E agora esse grupo pequeno começava a se recusar a participar das festas religiosas e se recusavam também a adorar os deuses múltiplos de todas as regiões e aqui da Ásia Menor. Havia um tipo de marginalização social. Os cristãos, por conta dessa postura contracultural, eles eram acusados pelos seus vizinhos, como Pedro deixa muito claro. Os seus bens eram espoliados, eles eram levados aos tribunais e algumas vezes mortos. A morte por causa da fé também não era uma novidade entre os seguidores de Cristo. Nós vamos lembrar de Estevão. Os cristãos, portanto, passavam a ser vistos aqui como uma ameaça para aquilo que era considerado, naquele conceito de mundo, estabilidade. Nós vamos lembrar que uma das estratégias de dominação do Império Romano era a não negação dos deuses regionais, a não negação dos deuses locais, dos deuses familiares, desde que também se aceitasse o panteão romano. E no futuro, esses deuses todos poderiam permanecer convivendo harmoniosamente, desde que todos pudessem dizer também Kyrios Kaiser, César é o Senhor. Mas já se via no cristianismo, naquele povo estranho, naquele povo diferente, uma recusa que era tida como ameaça à unidade, ameaça à paz, ameaça à estabilidade. Por esse motivo, onde os cristãos chegavam, a oposição se dava. Por esse motivo, os cristãos da Ásia Menor estavam vivendo dispersos por conta desta perseguição, e é neste contexto que o apóstolo Pedro escreve a sua carta para encorajar aqueles irmãos a não retrocederem.
Se é necessário, por amor a Cristo, pela causa do Evangelho, pela fé que vocês professam, sofrer, vocês são bem-aventurados. Mas nem isso é novidade. Nós vamos lembrar que lá nas bem-aventuranças, Mateus diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Jesus Cristo já estava dizendo: não tem jeito, quem decide carregar a cruz precisa estar pronto para enfrentar as adversidades. Era como se a própria luta por causa da fé se tornasse um distintivo do crente. Jesus já estava dizendo: a cruz é pesada, o fardo também, mas nas dores, no sofrimento, vocês serão distinguidos. As dores e os sofrimentos estarão peneirando todos os dias aqueles que decidem me seguir. Quando as dores e os sofrimentos, quando a perseguição por causa do Evangelho se tornar intensa na vida de vocês, fiquem alegres, porque vocês estão fazendo parte de um grupo muito seleto dos profetas, que assim foram perseguidos por causa da justiça, do próprio Cristo. E assim foi com todos os apóstolos que foram mártires. E assim estava já acontecendo. Portanto, a palavra de Pedro aqui é um estímulo a que eles perseverassem, mesmo nas mais intensas acusações, nas mais intensas perseguições, das mais intensas injúrias, quando o cenário fosse severo demais, quando as forças deles não fossem suficientes para aguentar, Pedro diz: perseverem, mantenham-se firmes, vocês estão na esteira dos santos de Deus. Comodismo não é sinônimo de prosperidade espiritual. Pelo contrário, quanto mais perseguido, quanto mais sofrimento, entendam, vocês estão prosperando na fé. Quanto mais vocês resistirem na dor, vocês estarão crescendo na fé, porque assim fizeram os profetas. Assim foi feito com o Mestre, e assim vai acontecer com vocês. E Pedro então escreve a que eles respondessem a esta perseguição, respondessem às dificuldades por causa da fé, não de maneira passiva. Estamos sendo perseguidos, então vamos cerrar os dentes, nos abraçar e de forma muda deixar que tudo isso se levante contra nós. Pedro está justamente combatendo a passividade diante das perseguições, passividade que poderia se manifestar com medo, com angústia e com dúvida. O que o apóstolo Pedro estimula aqui é uma resistência ativa, proativa, com iniciativa. O que Pedro está dizendo para eles é: quando a perseguição vier, não se cale, aproveite a perseguição como oportunidade de responder à razão da esperança que está levando vocês à morte. Vejam nas dores, vejam nos tribunais, vejam nas autoridades que estão fustigando as suas almas e os seus corpos. Vejam nas mentiras, nas falsas acusações, Deus dando a oportunidade de vocês testemunharem qual é a razão que está levando vocês até a morte. Não deixe que esses homens achem que vocês estão morrendo em vão. Nós não vivemos em vão. Esse é um dos lemas da engenharia do Exército Brasileiro. Não vivemos em vão.
E assim deve ser o nosso lema. Nós não vivemos em vão. Os sofrimentos que advêm à igreja de Cristo não é em vão. Pelo contrário, quando vocês forem fustigados, quando vocês forem espoliados, quando vocês forem presos, quando vocês forem postos diante da morte, acreditem que o sofrimento é o púlpito que Deus está dando a vocês para testemunharem da razão, da esperança que há em vós. Diga aos homens qual é a razão da sua fé. Que fé é essa que está levando vocês até a morte e diante da morte vocês não retrocedem? Confundam a cabeça desse povo, ponham brasas vivas na cabeça desse povo, porque diante da morte todo mundo vai retroceder. Mas diante da morte vocês vão dizer: por causa de quem vocês estão morrendo? Esta era uma conduta muito comum entre os primeiros cristãos, e nós vamos ter inúmeros exemplos aqui. O primeiro exemplo que me veio à memória quando pensava nesse texto era o próprio apóstolo Pedro no discurso do Pentecostes. Quando o Espírito Santo desce e aqueles homens começam a falar em outras línguas, eles são acusados de estarem bêbados. E o que é que Pedro diz? Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto, preste atenção, ele diz: tomem conhecimento e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Diante das acusações, Pedro vê a oportunidade de fazer uma exposição razoável da sua fé. Uma exposição exegética da sua fé. Baseada em quê? No texto de Joel. Está vendo o que está acontecendo? Eu vou expor para vocês de forma razoável, exegética, racional, fundamentada, argumentativa, o que está acontecendo. O próprio Pedro, quando cura um paralítico e com João são levados ao sinédrio, diz assim: saibam os senhores todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. Mais uma vez ele faz uma exposição razoável, não mais exegética, agora histórica. Esse Jesus que curou este paralítico é aquele mesmo que há poucos dias atrás vocês mataram. Fato. E esse era um modo pelo qual os primeiros cristãos faziam a defesa da sua fé. Este era um modo pelo qual os primeiros cristãos apresentavam as suas argumentações acerca da fé que estava diferenciando a sua conduta dos demais povos daquela região. Você vai lembrar que o próprio Estevão, quando é levado ao sinédrio e depois é apedrejado, ele faz uma defesa racional, argumentativa da sua fé. O que estava acontecendo não era fruto das suas emoções, não era algo que surgiu do nada, era exatamente aquilo que o texto sagrado havia falado. E aí ele expõe o texto sagrado e apresenta o argumento. Paulo usava muito essa prática. Quando ele chegava nas novas cidades, ele procurava ou as autoridades, ou procurava sinagogas, e ali fazia a exposição argumentativa, racional, lógica da sua fé. As acusações de maneira nenhuma eram oportunidade para que eles fugissem. As perseguições e as lutas se tornaram a plataforma na qual os cristãos se tornaram mais altos e anunciaram com mais intrepidez a razão da esperança que havia neles, a razão da sua fé.
Meus queridos irmãos, o mundo daqueles dias vivia imerso em misticismo, experiências esotéricas, subjetivismo. O cristianismo aparecia agora como uma fé diferente, não baseada em misticismos, não baseada em esoterismo, não baseada em experiências individuais, subjetivas. O cristianismo aparecia como uma fé baseada em fatos, no livro, em evidências. E os nossos primeiros pais entenderam isso rapidamente e fizeram a defesa da sua fé baseada nisso. Eles não viveram pelo que sentiam, eles não viveram pelas suas experiências mais íntimas e misteriosas, eles viveram pela razão da sua fé, por aquilo que fora dito, por aquilo que fora cumprido. A nossa fé é uma fé racional, é uma fé lógica. Mesmo quando você e eu estamos diante de fatos que estão acima da nossa capacidade limitada de compreender as coisas. Aliás, há muitas coisas na nossa fé que está para muito além da nossa capacidade de compreensão humana. Como você e eu vamos explicar de forma simplesmente natural o nascimento virginal? Como você e eu vamos explicar de forma simplesmente natural a encarnação da divindade? Como você e eu vamos explicar de forma simplesmente natural a ressurreição? Mas o fato de tudo isso não ser passível das nossas explicações por métodos meramente humanos, ou por métodos que caibam na categoria espaço e tempo, que são as duas únicas categorias que limitam a nossa compreensão do ser. Você só admite que era alguma coisa porque você está dentro dessas duas categorias, tempo e espaço. Você não consegue conceber nada para além desta categoria. Como nós vamos conseguir, então, explicar estas coisas? E aí muitos, então, começam a dizer: a fé, portanto, é falsa. A fé cristã se sustenta em criações. Não. Ela é racional, ela é razoável, ela é lógica, ela se sustenta em fatos, mesmo quando você e eu nos deparamos com situações que nós não conseguimos, por métodos eminentemente humanos, explicar. Quando nós estamos diante desses fatos, não significa dizer que esses são fatos irracionais. Significa dizer que eles são supra-racionais, que eles estão muito acima da nossa limitada capacidade de compreensão, mas não são irracionais. Significa dizer que você e eu somos muito pequenos diante daquele que é o absolutamente outro. Significa dizer que nós somos criaturas diante daquele que é o Criador, mas jamais temos na nossa fé qualquer coisa que possamos atribuir a ela como ação irracional ou não verídica. John Stott diz que nas doutrinas básicas da fé cristã está implícita duas responsabilidades. A primeira responsabilidade, a responsabilidade de pensar. E a segunda responsabilidade, a responsabilidade de viver conforme aquilo que nós pensamos e conhecemos. Qual é a razão da sua fé? Como você explica a sua fé? Como você vive esta fé? Deus sempre nos trata como seres que pensam. E é justamente por intermédio dessa capacidade de pensar que nós vamos ter a nossa ligação com Deus. Não é por outro motivo que nós chamamos a experiência que muda a nossa vida de quê? Conversão, metanoia, mudança de mente, uma nova razão, uma nova maneira de pensar.
Aquilo que você e eu consideramos espiritual, acontece onde? Aqui, sobre a nossa pele. O que é a nossa alma? É algo que está revestindo o nosso corpo? Não. Aquilo que você e eu consideramos espiritual é algo que está aqui. É a nossa mente. A nossa conversão acontece aqui. A nossa espiritualidade acontece aqui. Não há nada que de Deus seja dado ao homem que não passe pela razão, pela lógica. Mas aqui a lógica não é mais aquela lógica, a razão, o logos, segundo o conceito filosófico, que aliás é algo muito difícil de nós definirmos. Porque se nós formos pegar qual era o conceito de lógica lá entre os filósofos pré-socráticos, depois nós vamos perceber que de tempos em tempos a ideia de lógica, de logos e de razão foi modificando. Mas em todos eles se percebe alguma coisa. Lógica, logos tem a ver com conhecimento. O extraordinário, o diferente, o novo, é que os autores bíblicos, desde João, a Paulo, a Pedro, quando utilizam logos, logia, eles trazem um conceito amplo de conhecimento que vem do Antigo Testamento. No entendimento do sagrado escritor, logia, conhecimento, razão, não é algo que se dá meramente pelas especulações humanas. O logos é o próprio Deus encarnado. É a própria verdade que se fez carne. É a própria régua com a qual nós medimos tudo mais. É o ponto principal. É o início de todas as coisas, mas é o fim de todas as coisas. É um conhecimento que se dá a conhecer. É um conhecimento ativo, dinâmico. Nós precisamos conhecer esta fé. Nós precisamos conhecer este logos. Mas este logos só é passível de ser conhecido se ele nos conhecer primeiro. Este conhecimento só é passível de ser exposto se nós formos por Ele conhecido antes de todas as coisas. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós outros, para que vocês vão, deem frutos e os vossos frutos permaneçam. Nós não podemos confundir, então, o conceito de razão com mera credulidade ou com otimismo. A fé da qual Pedro faz referência aqui é uma fé que produz esperança suficientemente poderosa para levar os homens à morte. Eu creio com tanta força que eu estou disposto a sacrificar a minha própria vida por esta verdade e não retrocedo. A razão da nossa fé não é um passo no escuro, meus irmãos. A razão da nossa fé nos leva a pisar em um terreno bem sólido, ainda que você e eu não o vejamos. Quem dava passo no escuro eram todos aqueles outros religiosos. Quem propõe passo no escuro eram todas as outras fés ou religiões que se sustentavam no medo, se sustentavam na dúvida. Como era a forma que os falsos deuses faziam para atrair os homens para si? Através do medo. Esta logia, este logos, esta razão desta fé, lança fora todo medo. E diante da morte, a morte já não mais me causa medo, porque eu já fui dominado por esta razão. Por este conhecimento. É o conhecimento capaz de transformar o homem, não na casca, mas no mais profundo ser. Pare e pense um pouco na sua própria história. Eu lembro que quando eu era criança, havia uma vizinha, ela era da Assembleia de Deus, e ela costumava pegar um LP. Eu acho que eu já contei essa história. Quem é um jovem da minha idade, assim,
Alguém já deve ter vendido muito esse LP, chamava A Última Trombeta. Era um LP. A turma nova não sabe nem o que é o LP. Eu sou da época do CD, mas tinha alguém que guardava LP. Da época do LP, Tael, Miguel Banks, essa pessoal mais antigo, agora eu não. E o LP era A Última Trombeta, então começava a tocar, ela reunia os meninos lá do condomínio, ninguém era crente, só eu, meu irmão, e começava A Última Trombeta. Quem já ouviu esse LP? Ô, Cleiton, Cleiton me derrubou. Somos eu e Cleiton da mesma geração, o resto é mais jovem. E era assim, grito, era um negócio meio dispensacionalista. Hoje a gente entende assim, grito, desespero, batida de carro, o cara pulando do prédio. E eu ficava morrendo de medo, e no meu coração, meu Deus, se isso acontecer comigo. Não tinha convicção de salvação, morria de medo disso acontecer. Quando eu hoje olho para aquilo, eu me pergunto, o que me levou a ter uma convicção de que se eu morrer hoje no púlpito, eu estarei com o Senhor? Não é uma lógica racional. Quer dizer, não é uma lógica racional pelos modos humanos. É uma razão que nos dominou. É uma razão que foi capaz de transformar a nossa essência. Eu posso ter muitas dúvidas na minha caminhada de fé. Aliás, as dúvidas nos movem. Aquele pai que diz, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode curar meu filho. O Senhor disse, tudo é possível. Ele disse, eu creio, mas ajuda na minha falta de fé. Todos nós vivemos a nossa fé assim, lutando por ela todos os dias. Se você for um crente normal, se você estiver muito acima da média, você cospe fogo. Mas no normal, a gente vai vivendo de fé em fé, brigando todos os dias para crer naquilo que a gente declara crer. Mas eu garanto aos irmãos que quanto à certeza de salvação, essa eu não tenho dúvida. E o que é que transformou, senão uma nova razão que entra na nossa mente? Uma nova lógica, uma nova luz. Não era a razão grega, mas também não era aquilo que era proposto pela religiosidade daqueles homens. Não é um passo no escuro, é uma certeza absoluta. Eu não estou vendo onde vou pisar, mas sei que vou pisar em alguma coisa. Quem oferece um passo no escuro são as outras religiões. E aí Pedro diz que nós precisamos então expor a razão da nossa fé, santificando a Cristo em nossos corações. E aqui vale uma observação. No grego, a palavra coração é cardia. É aquele músculo que pulsa e bombeia sangue. Apesar dele ter escrito cardia, porque ele escreve em grego, o conceito não é de um músculo. O conceito é um conceito hebraico, lev, que é o cerne do homem, é o centro dos pensamentos que determinam ações. Coração aqui é o centro do nosso ser. É no centro do nosso ser que nós devemos santificar a Cristo. É a partir desse centro que nós fazemos a defesa da nossa fé. Diante de tudo isso, nós precisamos pensar justamente na importância que devemos dar à razão da nossa fé. Conhecer a fé que professamos e ser conhecidos por essa fé é fator preponderante para nós nos mantermos seguros no mundo de medo e de dúvida. É este o conhecimento que liberta. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é o Logos, é a razão, é a fé pela qual nós estamos dispostos a morrer. E só Jesus é quem traz essa libertação. Essa mensagem é urgente para nós, meus irmãos, porque assim como naqueles dias, nós vivemos também numa cultura religiosa imersa em alguns ismos, no pragmatismo. Quantos crentes estão dominados por essa filosofia, que diz, se está dando certo é porque é verdade. Quantos são dominados pelo subjetivismo, que diz, a minha experiência está acima da verdade. Quantos são envolvidos pelo ativismo, seja social,
seja político e seja eclesiástico, que confunde ação e ideologia com verdade. E aqui vale a pena nós pararmos um pouco para pensar. Nenhuma ideologia está acima desta nossa razão. Nenhuma ideologia está acima ou pode ser comparada à razão da nossa fé. Nem ideologia de direita, nem ideologia de esquerda, nem partido A, nem partido B, porque nós não temos outro Messias senão o Logos verdadeiro, Jesus Cristo. Só Ele liberta. Aliás, eu vou repetir o texto: e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Só serve para Jesus Cristo e para o Santo Evangelho, para nenhuma ideologia, para nenhum político. Ninguém pode se apropriar desta verdade. A verdade que liberta é Jesus Cristo. Ativismo político não ilumina ninguém, não expõe a razão da sua fé. Ativismo social também, transformar a igreja numa grande ONG, também não leva a coisa nenhuma. Mas ativismo eclesiástico também não leva. Não confunda ativismo. Envolver-se com as coisas de Deus não significa que você está envolvido com a razão da sua fé. E, aliás, não se engane, achando que por muito trabalhar na igreja, as coisas estão muito certinhas com Deus. Nem sempre é assim. Nós precisamos estar prontos para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que é em nós. Eu pergunto, qual a razão da sua fé? Qual é a causa da sua fé? Qual é a força motriz dessa sua fé? Que pode te levar a perseguições, que pode te levar a acusações, que pode te levar até a morte. Quem sabe para nós aqui no Brasil, isso seja um pouco discurso histórico, porque ninguém aqui morre por causa da fé. Ninguém morre por causa da fé. Quando nós olhamos para os nossos irmãos crentes na China, ou em alguns países africanos, ou ali na janela 1040, aí eles sabem exatamente o que significa morrer pela fé. Mas há outras formas que nós podemos ver, não morrendo fisicamente, mas sendo ameaçados a que a fé morra dentro de nós. Formas mais sutis. Conhecer a razão da nossa fé vai produzir, como diz o pastor Jeremias, sustância, firmeza. Foi-se o tempo em que nós éramos conhecidos como os Bíblias, os homens e mulheres do livro. Hoje eu tenho minhas dúvidas, inclusive na igreja presbiteriana. Foi-se o tempo. Foi-se o tempo em que se considerava que os crentes, que os evangélicos eram conhecedores da Bíblia, mas muito mais do que conhecedores, eram pessoas que viviam a Bíblia, e por isso incomodava, era motivo de zombaria, de perturbação. Vai nos sertões do nosso país, especialmente aqui, sertão do Nordeste, sertão de Minas Gerais, quantos casos de gente que foi perseguida, foi presa, por quê? Porque viviam a razão da sua fé. Hoje, quando a gente vê alguém dizendo, estou sendo perseguida por causa da minha fé, é nada, é malandragem, ele é um crente malandro. Aí quando o calo aperta, ele diz, não, é por causa da minha fé, é nada, é o cara que está aprontando na sociedade, se expondo como não deveria se expor. Aí quando vem a perseguição, ele se escuda na sua fé, nada, não é isso não, infelizmente. A palavra nos fala que há um conhecimento, há uma razão, há uma causa desta fé. E se nós vivermos e estivermos prontos para responder, nós vamos passar pelos dias difíceis. Porque a razão da nossa fé, ela produz, antes de tudo, domínio próprio. É isso que o texto diz. Fazendo todavia, com mansidão e temor, mansidão,
palavra mansidão aqui, ela denota brandura, doçura interior, moderação e equilíbrio. Agora preste atenção nessa palavra, moderação, equilíbrio. É isso que o texto está dizendo. Estejam prontos para responder a razão da fé que há em vós. Quando vocês forem acusados, quando as coisas se tornarem difíceis, estejam prontos para responder, mas responda com coragem, não com grito. O grito é o argumento dos fracos. Aliás, a gente aprende no seminário que quando faltam argumentos, os pastores batem no púlpito. Quando não tem argumento, ele bate no púlpito. Quando uma autoridade, uma liderança na igreja não tem argumento, ele aumenta o tom de voz. Ele tenta impor o medo. Não. Quando nós temos argumentos, nós não precisamos aumentar o tom de voz. Responda com brandura, com equilíbrio, com domínio próprio. O que Pedro está dizendo é que a razão dessa fé é tão poderosa que ela é capaz de gerar naquele homem que estava, quem sabe, tremendo diante da morte, uma ousadia, um equilíbrio absurdo. As chamas estão ardendo, a espada está ali reluzindo, as feras estão prontas para dar a primeira mordida. Naturalmente você e eu tremeríamos. Naturalmente você e eu perderíamos o controle, mas Pedro está dizendo, se você conhece a razão dessa fé, você vai responder com equilíbrio. Não são as forças externas que determinarão a sua conduta, é o Espírito Santo de Deus, é a razão dessa fé que vai determinar a sua conduta. Você vai responder com brandura. Você foi ofendido, não ofenda. Se você foi acusado falsamente, não dê de bate-pronto, não responda da mesma maneira. É claro que você e eu temos os pés de barro, já tivemos a oportunidade em que poderíamos ter calado, ou responder com brandura, e respondemos à altura, como nós dizemos, né? Comigo é assim, é de bate pronto, mas não é essa a atitude desejada. Quem conhece a razão da sua fé, Pedro diz, faça isso, exponha a razão da sua fé com brandura, com equilíbrio. Porque a razão dessa fé produz o fruto do Espírito Santo, domínio próprio. Segundo o texto sagrado, a fé que os estava levando aos tribunais era tão poderosa que fazia com que aqueles homens e mulheres respondessem com mansidão aos seus acusadores. Compreender a razão da nossa fé nos dá então esta consciência de que se estamos em Cristo, estamos em Cristo. Há um livretinho que eu recomendo a leitura do A.W. Tozer. 5 votos para obter poder espiritual. Se você não tem, você vai procurar alguém e vai comprar. 5 votos para obter poder espiritual. Um livretinho pequeno. Você lê numa tarde. E um dos votos mais poderosos, que pelo menos para mim, marca, é quando Tozer diz assim, nunca se defenda. Cuide do seu caráter e deixe que Deus cuidará da sua reputação. Cuide do seu caráter, cuide daquilo que está dentro. E aquilo que os homens veem, deixe que Deus faça. Deus vai fazer. Se Ele quiser te defender, vai te defender. Se Ele não quiser te defender, o teu caráter vai estar ali firme e não vai retroceder. A razão da nossa fé nos dá domínio próprio. Quanta gente com um comportamento desequilibrado nos nossos dias, destemperado, sem filtro, adotando as ferramentas do mundo para responder ao mundo. O mundo é agressivo, eu respondo com agressividade. Eu lembro de um episódio, quando eu era seminarista, num dos presbitérios lá de Belo Horizonte, um determinado candidato ao Sagrado Ministério foi sendo examinado no presbitério. Ele fez a exegese dele, baseada nas doutrinas da graça, especificamente trabalhou o conceito de graça, e ele pregou sobre a graça.
Só que na pregação da graça, naquele afã de fazer a defesa do presbiterianismo, ele citou um determinado pastor famoso, mas ele citou com tanto ódio no coração, e ele falava de graça, mas ele espumava em relação àquele pastor, e ele pôs ali toda a sua raiva. Depois, resultado da comissão de análise de candidato, licenciaram ele por um ano, e o presidente da comissão, pastor amigo meu, um homem santo, foi a pessoa certa para falar. Ele disse assim: eu nunca vi alguém falar tão bem das doutrinas da graça, mas nunca vi alguém falar com tanto ódio no coração das doutrinas da graça. Meu filho, você precisa pensar um pouco mais na sua conduta. Você vai ser licenciado e não foi ordenado. Eu achei ele muito corajoso. Nós somos o povo da graça. Precisamos deixar que a razão da nossa fé transforme o nosso coração em graça. Não está na Bíblia, com essas palavras que eu vou dizer, mas está na Bíblia de ponta a ponta o que eu vou dizer. Deus é humor. Deus é humor. A gente precisa viver a nossa vida respondendo com mais bom humor. Bom humor é sinal de equilíbrio. Deixar de resolver as nossas questõezinhas, os nossos conflitos, com desequilíbrio, chamando para a guerra, aprendendo a relevar mais as coisas, a calar mais, a responder com equilíbrio. Porque se você e eu conhecemos a razão da nossa fé, ela deve impor em nós algo chamado domínio próprio, equilíbrio e mansidão. Mas a razão da nossa fé também gera algo que tanto precisamos para nos aproximarmos de Deus. A razão da nossa fé gera reverência. Pedro diz assim: faça isso com mansidão, mas faça isso com temor. E a palavra aqui é phobos, é medo. Se a gente analisar a palavra fora do contexto, vamos ter uma dificuldade. O amor lança fora o medo. Mas phobos aqui, no contexto em que é construído, no contexto veterotestamentário, traz a ideia de profundo respeito. Não é medo por medo, é aquele sentimento de que eu não quero fazer a coisa errada para não desagradar aquele a quem tanto amo. Eu não quero errar, eu vou obedecer porque eu amo, não sou escravo, eu sou hoje amigo dele. Quando nós conhecemos a razão dessa fé, e quando essa razão nos conhece, é gerado dentro de nós profunda reverência. Esse respeito é reverência. Quanto mais nós conhecemos a razão da nossa fé, quanto mais nós nos debruçamos em conhecer a Sagrada Escritura como revelação verbal e plenária de Deus para nós, quanto mais nós nos envolvemos com Cristo, com uma revelação absoluta de Deus nas nossas vidas, mais você e eu vamos tendo aquela sensação de Isaías: meu Deus, eu estou perdido, eu sou um pecador, estou diante do Senhor, vou morrer. É essa a ideia aqui. Quanto mais conhecemos a razão da nossa fé, mais é gerado dentro de nós reverência, mais você tem compreensão da divindade, e mais você tem compreensão de você mesmo. Mais você percebe a luz que brilha, mais você percebe as suas próprias manchas. Isso é reverência. E quanto mais nós temos essa experiência com o divino, de ficarmos estupefatos, de entendermos que é algo absurdo, mais quebrantados nós somos, mais humildes nós somos. A razão da nossa fé não combina com arrogância, não combina com vaidade, não combina com irreverência. Reverência é temor, reverência é o desejo profundo de agradar, reverência é o reconhecimento de que nós somos pobres, pecadores, diante do
absoluto, do divino. E vale pensar um pouco na palavra irreverência. Porque se alguém é um pouco mais bem-humorado, mais descontraído, nós dizemos assim, fulano tal é irreverente. E achamos que o sinônimo, ou que a expressão da reverência é o camarada sisudo. Calma. Os fariseus eram muito sisudos, mas eram profundamente irreverentes. Não tinham reverência. Faziam as coisas ao seu modo. Interpretavam a lei ao seu próprio modo. Isso é irreverência. Isso é reverência. Reverência é saber diante de quem você vive e permitir que este diante do qual você vive vá moendo a sua vida todos os dias. A nossa vida precisa ser vivida desta forma, entendendo que somos diariamente moídos, de que não somos absolutamente coisa nenhuma, de que a palavra de Deus está todos os dias lançando luz às minhas imperfeições, mas ainda assim o Senhor me permite me achegar diante dEle, e assim como Ele fez com Isaías, Ele também faz conosco. Ó, eu sei que você é um homem de impuros lábios, habita num povo de lábios impuros, mas eu vou tocar a tua boca, é você que vai falar por mim, você me representa. A reverência nos protege da dúvida, pois nossa fé passa a ser ancorada na verdade, não em nós mesmos, no outro que é absoluto e não em nós que somos imperfeitos. A reverência nos protege da dúvida porque ancora nossa vida naquele diante de quem nós não temos coragem de erguer os olhos, mas só batemos no peito e dizemos assim, ser propício a mim, pecador. E aí eu sei que a minha vida está ancorada não no meu eu, não nas minhas vontades, não nos meus gostos, mas está ancorada em algo que é perfeito, imutável, que não tem sombra nem variação de mudança. Por fim, meus irmãos, este conhecimento, a razão da nossa fé, ela produz em nós uma vida coerente. E Pedro usa aqui duas expressões para falar sobre isso. Ele usa a expressão fazer isso com boa consciência e com boa conduta. Essas expressões falam da capacidade moral de discernir entre o que é certo e o que é errado e, consequentemente, transformar essa capacidade de discernir em ações práticas, em ações visíveis. Não é suficiente saber o que é certo e o que é errado. Precisa viver de tal maneira que você saiba distinguir e opte pelo que é certo. Quando nós conhecemos a razão da nossa fé, nós somos habilitados a viver de tal maneira que não haverá contradição entre o que eu creio e o que eu vivo. E aqui repousa uma urgência para nós. Nós presbiterianos, ainda de uma maneira geral, gozamos de uma certa reputação. Vocês são o povo que estuda, a formação de vocês é uma formação mais sólida, fora da igreja presbiteriana, inclusive fora do meio evangélico. Eu convivo todos os dias com colegas que são batistas, assembleanos, metodistas, congregacionais, e convivo com padres, com gente de outra religião, e eles, você de qual denominação a sua? Eu digo, sou presbiteriano. Aí eles, não, os presbiterianos são diferenciados, tal, são quase parecidos com a gente, né? Eles dizem assim. Eu tenho filhinhas, duas filhas de uma família lá da capelania. Eles eram batistas, eles são batistas. As meninas estudavam na escola católica, lá de Resende. E a escola é uma escola muito boa. E aí via todo o rito. Aí as meninas disseram assim, pequenas, nós somos batistas.
Papai, a gente quer ser católico também, é tão bonito. Imagina as crianças assim. E o pai batista ficou naquela dúvida. Pô, mas a gente é batista, você não pode querer ser católica, não. Aí o pai disse, uma solução, vai ser presbiteriana, que está no meio termo. Pode ser, né? O presbiteriano está entre o católico. Nós ainda gozamos dessa reputação, mas preste atenção. Nós temos que ter cuidado para não permitir que a razão da nossa fé seja um livro. Para não deixar que a razão da nossa fé seja apenas um conhecimento intelectual, que faz de nós um povo diferenciado. Como diz o reverendo Hernandes, nós devemos ter teologia na cabeça, mas fogo no coração. E aí é um grande problema quando há esse divórcio. Gente cabeçuda do ponto de vista teológico. Mas a teologia não passa do púlpito. Não se converte em vida, no trato. E eu não estou falando nos discursos, eu estou falando no trato com o outro, no dia a dia, na relação com a igreja. Ou numa relação, inclusive, de correção. Teologia é coisa muito boa. Nós gostamos e precisamos gostar. Mas teologia é construção humana. É ciência. O que é divino é a revelação de Deus. Agora, a maneira como a gente interpreta, tem princípios filosóficos, hermenêuticos, que são construção humana. Não fosse assim, nós não seríamos tão variados. Batistas, metodistas, pentecostais, todos irmãos. A divergência está naquilo que é revelação ou na nossa interpretação de alguns pontos, que graças a Deus não são os pontos essenciais. Está na nossa visão. Teologia é muito bom. Mas se não se converter em vida, se houver um divórcio, nós não estamos respondendo segundo a razão da esperança que há em nós. Porque a razão da esperança que há em nós, segundo o entendimento de Pedro, gera vida coerente, boa consciência e boa conduta. A vida prática do cristão precisa ser coerente com aquilo que ele declara. E para aqueles primeiros cristãos eram tão coerentes, que eles diziam assim, Cristo é o Senhor, e não vou me dobrar diante de nenhum outro Deus. Então você vai morrer, vai ser queimado. Ele dizia, eu morro queimado, mas Cristo é o Senhor. Eu vivo como quem confronta o mundo. Não era uma fé nos pequenos grupos onde eles se reuniam, porque nesse momento aqui não tinha igreja, prédio, eram pequenos grupos, eram nas casas, mas era outra fé no comércio, outra fé na rua, não. Do jeito que eles viviam, nas casas, ali, muitas vezes clandestinos, eles viviam nas ruas. Era impossível esconder aquela luz, porque eles entendiam que aquela luz não foi acesa para ser posta debaixo de um alqueire. Eles entendiam que a razão da fé fez com que eles brilhassem de tal forma intensa que não dava mais para apagar a luz. Mas isso estava os levando à morte. E ainda assim eles diziam, se esse é o caminho, esse é o caminho. A nossa fé precisa gerar em nós vida coerente. As pessoas precisam ouvir o que você crer através do seu testemunho. Mesmo que isso signifique ainda mais perseguição. E aqueles crentes entenderam. E eu fico pensando, eles ouvindo, eles lendo a carta de Pedro. O documento chegava, os irmãos se reuniam e eles liam. Se fosse você e eu, à medida em que Pedro fosse lendo toda a carta, quem sabe a gente ia ficando triste. Porque a nossa expectativa ao ouvir aquelas cartas poderia ser, fuja, negocie, não seja tão duro, barganhe os seus valores. Para quem estava sendo perseguido,
Quem sabe uma palavra mais amena poderia causar uma sensação de conforto. Mas, à medida em que eles foram lendo as palavras de Pedro, Pedro não baixou o sarrafo, Pedro levantou o sarrafo. Pedro diz, é isso mesmo e vai ser pior. Mas se for para morrer, morra. Eu mesmo estou sentindo que as chamas já estão começando a arder. E vai arder. E nós sabemos, como diz Tertuliano, que porque eles entenderam esta palavra, o sangue dos mártires foi a semente da igreja. E nós só somos o que somos hoje. Nós só recebemos esse santo evangelho porque esses homens estiveram prontos para responder à razão da esperança que havia neles. A pergunta para nós é: você está pronto para responder à razão da esperança que há em vós? Pronto para conhecer esta fé e deixar que essa fé molde o seu caráter, molde a maneira como você interage com o mundo, te dê domínio próprio, te dê uma vida coerente, ou conserte a sua vida onde precisa ser consertada, porque de outra maneira você está se enganando. Se não houver compatibilidade entre a razão da nossa fé e a nossa vida pública, nós estamos perdendo tempo, marcando o passo.